Pessoal, olha só, Ricardo Lewandowski tomou posse no comando do Ministério da Justiça no início do mês, substituindo Flávio Dino, que será ministro do Supremo Tribunal Federal. O novo ministro tem vários desafios pela frente. A segurança pública é o maior deles. Na cerimônia de posse, Lewandowski disse que esse tema seria prioridade na gestão. Além disso, ele terá que lidar com questões como a regulamentação ou a regulação das Big Techs e a implementação do juiz de garantias. Lewandowski falou em dar continuidade ao trabalho de Dino. No ano passado, Dino defendeu a necessidade de regular as plataformas digitais para evitar a circulação de fake news. Sabe o que eu achei muito interessante na cerimônia de posse do Lewandowski? Primeiro falou Flávio Dino, que é o ministro que sai, e depois falou o ministro Lewandowski. Na fala do ministro que sai, que era o Flávio Dino, ele fez um breve balanço ali da gestão dele à frente do ministério, um ano e pouquinho de gestão, né? E ele falou sobre os avanços. Diminuímos a criminalidade de tal crime, diminuímos o índice de tal outro tipo de crime e tal, números positivos. Já o Lewandowski, novo ministro da Justiça, quando foi falar, falou que vai dar continuidade e tal, ali um clima muito simpático entre todos eles, mas falou que o grande desafio é a segurança pública, ou seja, o que para um discurso foi o ponto positivo, para outro discurso foi o ponto de desafio para a gestão. Vocês concordam que é o maior desafio do Ministério da Justiça? O Dino politizou a posse dele, né? Porque o Dino, a gente até falou outro dia no programa, acho que falamos outro dia no programa, o Diego estava junto. O Dino não tratou a segurança pública como tema principal do Ministério da Justiça. O Lewandowski, que já tinha sido anunciado há 2 semanas atrás, antes de tomar posse, né, tinha destacado o principal ponto dele como ministro, a segurança pública. Tanto é que ele vai levar junto com ele para a Secretaria de Segurança Nacional, o nosso amigo Sarrubo, aqui de São Paulo, Sarrubo, que tem uma especialidade, entre várias especialidades. Ele conhece bem como funciona a questão do crime organizado, porque ele participou, inclusive, daquela transferência bem sucedida dos líderes do PCC que estavam em prisões do estado de São Paulo, que foram transferidos para prisões de segurança máxima do governo federal. Então, o Dino, sim, politizou. O Lewandowski, pelo que tudo indica, vai realmente atacar a questão de segurança pública. Concorda, Diogão? Em parte, mas o que eu acho mais importante é, seja político, não seja político, é que pode ser que nós finalmente estejamos diante de um importante ponto de inflexão. Porque uma crítica muito forte aos governos petistas, ao Lula, sempre foi de passar pano, passar a mão na cabeça da criminalidade. Quando a gente vê o ministro sainte e o ministro entrante falando que a principal prioridade é a segurança. Essas palavras aí, sainte e entrante. É o que sai. Moda é cultura. Não, é o que sai e o que entra. Não, você não tem dúvida. Tá muito bem. Mas o muito importante, o Lewandowski ter dito que, além de tudo, ele vê que dentro das autarquias federais já começa a se instalar o crime organizado, porque é uma realidade. E quando a gente vê um ministro da Justiça assumindo essa realidade, a gente fica mais confiante que possa começar a haver um combate. Lógico, não vai resolver sozinho e muito menos com discurso, mas pelo menos falou na direção que eu prefiro e que nós sempre defendemos. A ida do Mário Sarrubo para lá já indica muita coisa, né, Acácio? O Sarrubo, o Wilson bem disse, Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, ele foi o responsável pela implementação e pela estruturação do GAECO aqui em São Paulo. Para quem não sabe, o GAECO é o Grupo de Apoio e Repressão ao Crime Organizado, é um braço do Ministério Público que, em atuação conjunta com a polícia, tem como objetivo principal o combate à criminalidade. E o Sarrubo, mesmo antes de ser formalmente nomeado,
passado, mas quando o Lewandowski já externou que ele seria o secretário nacional de Segurança Pública, ele disse que adotaria esta política de expansão dos grupos especializados no combate à criminalidade organizada. E só fazer dar um pitaquinho sobre os discursos, eu acho que eles não são excludentes, porque a nossa criminalidade, os nossos índices de segurança pública são tão ruins e são tão ruins há tanto tempo que mesmo melhoras, elas acabam não surtindo um efeito contundente no dia a dia da população. A gente ainda tem um caminho muito grande a ser percorrido. Ficou só menos pior então, Paulinho? Não, ficou melhor. Você pode, enquanto torcedor, dizer ficou menos pior. Aí não, é o tipo de efeito que você quer gerar no público. Agora... Torço pra melhorar. Todos nós. E não pra ficar menos pior. Agora, eu acho que fica um elemento ali. Então a pergunta é, tá bom? Não, com certeza não. E isso é menos pior, né? Acho que essa é a definição de menos pior. Mas beleza. Aí o que eu acho é que mudou uma coisa em relação ao campo. É que de fato, e aí eu acho que tem que ser feito um momento de autocrítica nesse sentido, porque a esquerda de fato abriu mão do discurso da segurança pública. Não digo nem da preocupação, porque eu acho que gestão sempre teve, mas até de uma forma quase que envergonhada, né, de tratar o assunto. E eu vejo sinalizações muito boas e muito técnicas, tanto no Sarrubo quanto no Lewandowski, falando sobre questões que a gente sabe que é o... Paulinho, só de perguntar, você não acha que isso é porque a esquerda pesou muito a mão na história de direitos humanos e deixou de lado as pessoas que combatem a violência, que são os policiais? Eu particularmente não acho, tá? Eu não coaduno. Eu entendo quem argumenta nessa linha, mas eu acho que tem uma cultura grande dentro do campo progressista de questionamento, e é um questionamento muitíssimo necessário sobre a efetividade do encarceramento, sobre a necessidade da ressocialização, que eu acho que são assuntos que a gente precisa aprofundar, discutir e entender melhor. Eu acho que isso é particularmente consenso aqui. O que me deixou muito feliz nesse conjunto de discursos, primeiro, é o reconhecimento do problema de fato ali, colocar ele como prioritário. Segundo, o Sarrubo fala de maneira muito meritória de integração das polícias, principalmente na questão de inteligência. Fala de investimento em tecnologia. Fala de combate ao crime organizado. Repara que é muito diferente. Vou lembrar aqui de um cara como o Wilson Witzel, que foi governador do Rio de Janeiro, para quem a grande solução de segurança pública era o policial mirar na cabecinha. Isso é feito há 500 anos a mais no Brasil e nunca resolveu nada. Então, eu acho que pela primeira vez a gente está olhando ali um discurso muito maduro que fala de investimento nas polícias, que fala de equipamento, que fala de tecnologia, que fala de integração, que fala de inteligência. Isso de fato me anima. Mas a gente fala muito também de fiscalização do policial, né? Surgiu uma ideia de uma criação de um Conselho Nacional de Polícias e, em paralelo, de uma Corregedoria Nacional de Políticas. Vamos nos lembrar que essa ideia é de continuidade agora da gestão do ministro Lewandowski, mas veio inicialmente da gestão do ministro Flávio Dino, ambos com atuação no Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça, os colegas advogados aqui sabem, tem uma posição muito fiscalizatória dos juízes, punem, inclusive. Se mesma forma for utilizado, se a mesma forma for utilizada para os policiais, a gente vai ter uma espécie de punição no federal de policiais dos estados, de alguma maneira. Isso gerou um alerta na classe policial, Diego. Ô Koba, esse foi justamente o elemento que eu senti falta, tanto no discurso do ministro Flávio Dino quanto no discurso do Lewandowski. Falou de segurança pública, mas parece que todos esqueceram que segurança pública é uma atribuição majoritariamente dos estados e não uma atribuição federal. Então, todas as iniciativas que você citou são iniciativas de concentração dessa regulamentação no governo federal, o que eu acho muito negativo. Parece, a princípio, você falar em a criação de uma política nacional de segurança pública, em você falar de uma criação
criação de uma corregedoria nacional, de um GAECO nacional, como está se aventando, é algo bom, mas não é. Porque o Brasil é um país muito grande, eu tenho dito aqui nos programas da Jovem Pan, que tem problemas de segurança pública muito específicos em cada região. Então a descentralização das políticas de segurança pública é justamente o elemento que traz maior efetividade. Você não combate o PCC aqui em São Paulo, no alto do morro, da mesma forma que você vai combater o PCC lá em Roraima, no meio da floresta, nos garimpos ilegais. Então, a grande questão de ter a segurança pública subordinada ao governador do estado é justamente a especificidade que essas políticas podem trazer em cada localidade, combatendo o crime também conforme as suas especificidades. Mas aí, Diego, eu vou te contestar aqui. Você está partindo da premissa que isso não vai ser levado em consideração pelo governo federal. E aí a gente tem que lembrar que os estados falharam miseravelmente no combate à violência, à criminalidade. Hoje, a gente tem níveis altíssimos de criminalidade. Hoje a gente vê o crime organizado extremamente organizado, com inteligência e tecnologia e equipamentos sofisticados que muitas vezes as próprias polícias não têm, e isso precisa ser levado à esfera federal. E eu lembro aquele caso... Mas essa é justamente a falha da esfera federal. Então, porque o bom armamento do crime vem majoritariamente das fronteiras, cujo patrulhamento é competência do governo federal. Tudo bem, mas você concorda comigo que existe uma falha generalizada dos estados no aspecto da segurança pública? Ou tem algum estado no país que você vai elogiar? Não, mas isso é um problema, isso é um problema estrutural de segurança pública, não um problema de gestão em si. A maioria dos problemas de segurança pública, eu vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro. Uma pessoa hoje que tem 25 anos de idade não sabe o que é o estado do Rio de Janeiro sem o controle do tráfico de drogas. Então é um problema que criou-se em dado momento e se agigantou. Eu não acho que é um problema de gestão dos estados, até porque é um problema, inclusive, antecedente à Constituição de 88, que dividiu a maioria dessas competências. Então... Diego, é realmente um problema do Brasil, mas que tem que ser enfrentado conforme dispõe a Constituição Federal. E a Constituição dispõe que a competência para tratar desse problema é uma competência dos estados. Tudo bem, mas eu acho que, assim, existe falha. Você está dizendo, não, olha, é muito segmentado. Mas o PCC, por exemplo, é uma organização que está no país inteiro. Internacional, você tá entendendo? Então, eu vejo como muito positiva essa agenda e essa preocupação, porque todos os programas que eu participo aqui sempre tem muitos assuntos relacionados à falta de segurança pública, à insegurança que a gente sente. A gente estava conversando hoje aqui sobre a questão da Santa Efigênia, do centro, que é de saúde e também de segurança pública. Então, nós precisamos subir um degrau para minimamente tentar melhorar uma situação que hoje é muito ruim. E aí, eu vejo como uma sinalização extremamente positiva que isso tenha sido abordado nos discursos. E aí eu vou me afastar um pouquinho do assunto da segurança para comentar também a respeito da independência, vamos dizer assim, e da autonomia que o Ricardo Lewandowski vai ter, porque a gente discutiu muito sobre o que aconteceria com o Ricardo Capelli com a troca de ministro, e a gente viu que o Lewandowski levou quem ele quis, o que me parece ser também um sinal de tecnicidade e de que isso vai ser levado mais a sério do que simples política e colocar gente em cargo porque tem partido A ou ideia B. Jogo da luz. Mas a questão é que segurança é um problema muito sério para todos os brasileiros, sem dúvida nenhuma, né? E se o governo federal, especialmente o Lewandowski, resolveu levantar essa questão com intensidade e se mostrar disposto a resolver, eu imagino que ninguém melhor do que ele sabe que a Constituição diz que é uma atribuição dos estados. Se ele está puxando para a União, de alguma maneira ele está vendo solução. E há caminho, sim. Por exemplo, ele, no lugar de cobrar, de fiscalizar, de puxar toda a responsabilidade para Brasília, ele pode lembrar aos estados que nós temos 330 mil ordens de prisão, ordens judiciais de prisão não cumpridas no Brasil. Isso são dados do Conselho Nacional de Justiça, mais do que públicos. E é a hora de dizer aos estados por que essas pessoas não foram presas. No estado de São Paulo são 58 mil aproximadamente. O que é necessário para prender essas pessoas rapidamente? Essa seria uma forma do governo federal auxiliar os estados, capitalizar e os estados capitalizarem e principalmente
toda a população poder viver mais tranquila. O Cássio, tem uma outra ideia, que seria essa já do novo secretário nacional de segurança, que é o Mário Sarrubo, de fazer uma espécie de GAECO nacional. Ele tem a ideia de levar a ideia do Ministério Público de São Paulo para o âmbito do Ministério da Justiça. Gerou reação de algumas entidades. A Associação dos Delegados de Polícia, por exemplo, a ADEPOL criticou, falou que é inconstitucional. Por quê? Porque o GAECO, para todo mundo entender, é um departamento dentro do Ministério Público que pratica investigação. Há algum tempo, você pode até explicar melhor, Cássio, a gente tinha essa discussão, se o Ministério Público pode ou não pode investigar. Essa discussão voltou, inclusive, para a pauta do Supremo. Exato. Agora em 24. E aí, a questão é a seguinte, vamos supor que possa investigar como tem investigado. Como é que a gente vai ter um braço dentro do Ministério da Justiça investigando? Porque daí é Poder Executivo. Como é que... E outra, Poder Executivo, Ministério, que tem um braço político muito próximo dos governantes. Isso não pode gerar um descrédito, de alguma maneira, do governo praticando investigação? Eu acho que o objetivo do Sarrubo, ao falar sobre um GAECO nacional, foi muito mais a implementação de uma filosofia de trabalho, de uma estrutura de trabalho, do que implementar um GAECO em todos os estados da federação, até porque você bem disse, o GAECO está vinculado ao Ministério Público e não há qualquer ingerência do Ministério Público, aliás, não há qualquer ingerência do Ministério da Justiça em relação ao Ministério Público. Isso, obviamente, seria inconstitucional. E eu vou pegar essa sua ponderação sobre as associações de delegados. A gente no Brasil, e até um pouco a discussão anterior aqui, se a competência é do Estado ou é da União. Tinha um ditado que minha avó dizia que em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. O nosso problema de segurança pública é tão caótico que a gente fica discutindo de quem é a atribuição, de quem é a responsabilidade, e no final das contas o problema persiste, o problema ainda está aí e nós estamos muito longe de resolvê-lo. É que eu acho também que ficou a impressão que ele ia criar o GAECO no Ministério da Justiça. Pelo que eu entendi, ele vai articular os ministérios públicos para criarem os seus GAECOs estaduais. Eu acho que ele vai fazer, ele que é respeitado muito, inclusive nos ministérios públicos dos estados, está tentando implementar uma política pública conjunta que faça sentido, como fez sentido aqui em São Paulo, que faça sentido também no resto do país. Porque a gente fica discutindo que faltam políticas públicas de segurança pública. Eu acho que o que ele está tentando é achar um caminho, principalmente para ir em cima do crime organizado e na questão financeira do crime organizado, que é o principal calcanhar de Aquiles. Quando você tira o dinheiro, desmorona a estrutura. Pediu, Paulinho? Na verdade, só para acrescentar nessa discussão, que o que a gente vê de evidência é justamente que a troca de informação, a troca de serviços de inteligência, a integração das polícias vem sendo colocada pela integridade assim, dos especialistas como um caminho de solução. Vou concordar muito aqui com a Ana, não dá para combater o PCC a partir da Polícia Militar de São Paulo. E mais, bem, eu venho do Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Rio de Janeiro está merecendo uma intervenção já tem mais de década. E só o único ente nacional capaz de fazer os outros entes dialogarem e trocarem entre si é a federação, é o governo federal.